Acesse funpresp-jude.com.br. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em alguns instantes estaremos abrindo a segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quinta, que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Vamos sentar, por gentileza. Declaro reaberta a sessão e vamos tomar os votos. A ministra Carmen Lúcia já votou. Ministro Roberto Barroso, como vota? Presidente, eu até pedi para votar depois do intervalo. Havia ficado com um ligeiro sentimento de que talvez pudesse haver algum grau de contradição entre os casos que estavam sob a relatoria do presidente, ministro Joaquim Barbosa, e o encaminhamento dado pelo eminente ministro Marco Aurélio. E cheguei a temer que se estivesse eventualmente mudando uma jurisprudência relativamente sedimentada no tribunal. Qual era a minha visão dessa questão? O artigo 195, parágrafo 7º, ele permite que as exigências a serem satisfeitas pelas entidades beneficentes sejam fixadas por lei ordinária. Acho que essa é a leitura correta e a leitura que corresponde aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Já o artigo 146, inciso 2, exige que, se interferir com o gozo das imunidades, é indispensável que haja uma lei complementar. Então, basicamente, a posição do Supremo era requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade beneficente, lei ordinária é possível. Interferência com o espectro objetivo das imunidades, exige-se lei complementar. Se eu bem entendi a linha mestra do voto do ministro Marco Aurélio, ela foi no sentido de que, por lei ordinária e a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, na verdade, se impôs uma limitação material ao gozo da imunidade. Em sendo assim, eu não teria nenhuma hesitação em acompanhar o voto de Sua Excelência, porque acho que não interfere com as premissas teóricas que têm pautado a compreensão deste tribunal. Sendo que, mais notadamente, a lei ou o tratamento mais recente dado à matéria por lei ordinária é ainda mais abrangente e mais restritivo. De modo, presidente, que, tendo me convencido agora que nós não estamos, porque acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter permanente aqui no Supremo, de não sermos protagonistas de uma jurisprudência errática. E, portanto, acho que a estabilidade da jurisprudência é, com frequência, um valor em si, independente até mesmo do mérito da linha que se tenha professado. Portanto, eu temi por um momento que nós estivéssemos mudando a linha de entendimento já estabelecida. Mas, não sendo este o caso, eu não vejo razão para pedir vista e retardar esse julgamento, e eu estou, então, no recurso extraordinário, acompanhando o ministro Marco Aurélio, e nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações objetivas, acompanhando o presidente, ministro Joaquim Barbosa. Como voto, presidente? Pois não. Ministro Teori Zavascki, como voto? Senhor presidente, eu vou pedir vista. Eu confesso que eu tive a mesma dúvida do ministro Barroso. Entendi que nós estaríamos declarando inconstitucionalidade, mudando a jurisprudência. E eu teria uma segunda dúvida, que é justamente saber, declarando a inconstitucionalidade da lei ordinária, se aplicaria simplesmente o Código Tributário, no artigo 14, como propôs o ministro relator. É
nesse sentido. Mas de que se aplica o Código Tributário Nacional, que pode ser, inclusive, alterado para impor-se outras condições, mas mediante lei complementar. Certo, mas a dúvida que eu tenho é que esse artigo, ele trata de impostos. Ele certamente não regulamentou o parágrafo 7º do artigo 196. Ele é específico em relação a impostos. Teria que haver aí uma aplicação por analogia. Mas aí haveria então um vácuo. A aplicação essa seria é a minha uma dúvida, aplicação né? Essa é a minha analógica, dúvida. considerado o gênero Por isso tributo. eu estou tentando justificar meu pedido de vista. E em terceiro lugar, a dúvida que eu tenho é não apenas quanto ao cabimento de algumas, de pelo menos uma das ações diretas. Nós não enfrentamos uma questão que foi suscitada aqui na tribuna da revogação da prejudicialidade, e, sobretudo, nós não enfrentamos, eu não vi enfrentado, no voz do ministro Joaquim, que fez um resumo, a questão relacionada com a falta de impugnação da norma original, da redação original do artigo 55, que o ministro Moreira Alves apontou exatamente isso. Ele não concedeu, na oportunidade, não considerou o argumento da inconstitucionalidade formal, justamente porque, declarada a inconstitucionalidade formal da lei que alterou o artigo 55, se restabeleceria o próprio artigo 55 na redação original, que também seria inconstitucional. E que, a esta altura, pelo meu voto, está sendo fulminado. Sim, pelo voto de Vossa Excelência estaria, mas, enfim, por essas razões, senhor presidente, eu vou pedir vista. Vossa Excelência vai pedir vista? Vou pedir vista. Pois não. Então, proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator no RE, que dava provimento, no que foi acompanhado pelo ministro presidente Joaquim Barbosa, pelo ministro Roberto Barroso e pela ministra Carmen Lúcia, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Quanto às ADIs, o resultado é o mesmo. Após a procedência parcial, segundo o voto do relator, esse voto foi acompanhado pelo ministro... Eu não cheguei Vossa Excelência, a pronunciar, porque ele não, Vossa Excelência não votou. Ele não colheu o meu voto. Não votou. Mas nas ADIs, votaram apenas a ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso, pela procedência parcial. Após esses três pronunciamentos, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Assim. Esta é a proclamação parcial deste julgamento. Está encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Presidente, quanto ao voto do presidente titular... Já está computado no RE. Do RE. E quanto aos processos sob a relatoria de Sua Excelência, só a ministra Carmen votou, né? Não, votou o ministro Barroso também. Ministra Carmen e o ministro Barroso votaram. Então, nós temos três... votar após o pedido nós temos de vista. 4 votos no RE e 3 votos Também. apenas nas... Nós podemos repensar. Sem dúvida. Inclusive o relator. Aí tem que guardar, tá? Isso aqui volta para casa. Guardar isso. Encerrado. Já encerrei.
Bom, portanto, nós tivemos o encerramento da sessão plenária desta quarta-feira. Foi até um pouco surpreendente, né? Porque, na verdade, havia uma expectativa em relação à continuidade do julgamento. Mas, como dissemos, a qualquer momento, algum ministro poderia pedir vista. Trata-se de questões complexas em análise no plenário do Supremo Tribunal Federal. Surge uma dúvida com relação a determinado ponto, particularmente sobre a jurisprudência, como afirmou o próprio ministro Teori Zavascki, que justificou, assim, o seu pedido de vista. A sessão plenária é encerrada e nós voltamos a nos encontrar amanhã, às 2h da tarde, na sessão plenária desta quinta-feira. E a cobertura completa você acompanha da sessão de hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui, na TV Justiça.